Hoje, vários temas me levam à tribuna, temas até que eu nem esperava falar, e temas que não tem como não falar no dia de hoje, depois do que aconteceu ontem na Câmara de Deputados. Mas vou pegar o primeiro tema, até porque não quero me estender nisso, nem tem porquê, nesse momento, a gente fazer essa discussão, porque é uma suspeita, como se disse, e, enfim, está na Justiça, mas é importante a gente trazer à tona, né, e pensar sobre a participação das mulheres na política. Eu não vou nem entrar no mérito de ter ou não ter a matéria que foi publicada no Diário Popular, porque, sim, existe toda uma espetacularização do tema. Mas a gente tem que falar, sim, sobre a participação das mulheres na política. Com um eleitorado de mais de 50% de mulheres no Brasil, as câmaras legislativas e os espaços de poder ainda são tomados pela maioria de homens. Então, a gente precisa falar nisso. Aqui na nossa Câmara Municipal, nós temos 4 mulheres, numa maioria de mulheres votantes em Pelotas, né, de pessoas que votam são mulheres. Nós só temos 4, e um recorde, é uma vitória para nós mulheres, que esse recorde, né, de mulheres no parlamento seja nessa candidatura, nessa legislatura, que seja cada vez mais, e a gente tem que lutar para isso, para que as mulheres não sejam usadas só como representação para que homens estejam no poder, mas para que elas tenham, sim, espaços dentro das câmaras legislativas. E acho até que deveria ter cotas para mulheres, para negros, de acordo com a representatividade da população. Se são mais de 50% mulheres, bom, nós teríamos que ter mais de 50% de vagas, de cotas para mulheres dentro das câmaras e de todos os espaços de poder. Mas isso é só uma discussão que eu acho que a gente vai ter que entrar mais cedo ou mais tarde. Sobre ontem a gente estava fazendo uma discussão sobre a questão dos partidos, né, de quanto a gente tem de responsabilidade, sim, sobre os nossos partidos. E aí o vereador Fabrício Tavares me provocou no sentido de dizer que o deputado Pedro Ruas havia votado contra o funcionalismo, indo contra o 10º na legislatura passada, em dezembro de 2016. Na verdade, ele iria votar, sim, a favor do 10º, mas entendeu que tem que ter, sim, né, uma separação entre os poderes. E não adianta o Poder Executivo, que, na época, né, nem era na legislatura, no ano passado, desculpa, mas o Sartori queria o quê? Que se diminuísse o valor do 10º para que tivesse menos gastos nas câmaras, no juizado, Ministério Público, enfim. Mas não é bem assim. O Executivo não tem que legislar sobre, né, o orçamento do Legislativo, até porque o Legislativo fiscaliza o Executivo. Então, tem que ter, sim, a separação de poderes para que se faça, de fato, né, para que as câmaras legislativas tenham, de fato, um trabalho a favor da sociedade. Então, não foi contra os funcionários. A gente tem que, e quando eu disse, vamos discutir, eu não me privo de vir aqui discutir as ações do meu partido e nunca vou me eximir da culpa se um dia o PSOL errar e for contra a população. Mas, até hoje, o PSOL nunca foi contra a população, e disso a gente tem certeza, né? E a gente tem muita tranquilidade para falar sobre isso. E sempre que houver alguma dúvida, não vamos deixar de debater isso claramente com a população. É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente vai fazer política sempre, né? E lembrando, né, que se o Estado queria, de fato, diminuir gastos, que ele combatesse a sonegação de impostos, que ele tivesse uma revisão dos incentivos fiscais, que ele extinguisse o Tribunal de Justiça Militar, que não fez naquele momento e não vai fazer, né? Bom, sobre outro tema que também a gente não pode deixar de falar, e isso eu vou fazer uma investigação um pouco mais a fundo, é a questão da Escola Piratinino de Almeida, que ontem, no seu anexo, que há dias também eu venho falando aqui, existem anexos nas escolas, porque não tem sala de aula. Né? Não tem sala de aula para todas as crianças, então se faz anexo. O anexo da Escola Piratinino de Almeida, inclusive a escola onde eu trabalhei, né, até o ano passado, a escola da comunidade onde eu moro, onde eu estudei, ela tem um anexo. Esse anexo atende mais de 100 crianças, manhã e tarde. Esse anexo não tem janela para a rua. Esse anexo não tem pátio para as crianças brincarem. Atende crianças de 4 anos. E esse anexo ontem pegou fogo.
porque um ventilador pegou fogo dentro da escola. Ainda bem que não tinha nenhuma criança dentro da escola, porque já tinham saído. Foi bem na hora da saída. E ainda bem que um funcionário olhou e viu que o ventilador estava entrando em curto. E ainda bem que o vizinho tinha um extintor que funcionasse, porque o da escola não funcionou. Agora, eu pergunto para vocês, que mãe, que pai vai ter tranquilidade de mandar seus filhos para a escola pública num anexo? Isso é investir em educação? Eu quero ver, e que pena, eu vou pegar também quais são as metas da Secretaria de Educação, para ver se na meta até 2020, metas que a prefeita deu para os secretários, se até 2020 tem a construção de sala de aula no Piratinino de Almeida e tantas outras escolas que estão com o anexo. Que bom, olha, que bom. Eu fico muito feliz, vereador, pela sua colocação, que 8 salas de aulas, então, tem que ser com urgência. Acho que prioridade tem que ser ali, né? Porque faz anos que se espera a sala de aula no Piratinino de Almeida. Anos! Uma escola que atende a maioria da população do Areal. Mas eu não vou me estender, até porque depois meu tempo acaba, porque eu preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre o que aconteceu ontem na Câmara de Deputados. O que aconteceu ontem foi uma destruição dos direitos trabalhistas. Foi um retrocesso, como muito bem falou aqui o vereador Ivan Duarte, de 100 anos. Exploração do trabalhador vai ser assim, deixada para que o patrão faça e ganhe e lucre em cima do trabalhador. É fazer com que as pessoas digam, que bom que eu tenho emprego e que bom que alguém me explora e que eu posso comer todos os dias, porque vai ser isso que vai acontecer, porque não vai ter direito nenhum mais. Não vai ter mais direito nenhum. Olha o que essa reforma, que não é reforma, é ataque aos trabalhadores, é ataque. Olha o que ela prevê. Redução de horário de almoço para 30 minutos. E teve o presidente da Fiesp, há 2 anos atrás, se eu não me engano, o ano passado, dizendo que poderia comer e trabalhar, come com uma mão e trabalha com a outra. Que foi um dos que fez acordos, que estava lá sentadinho na cadeira do ministro para fazer a reforma da Previdência e tantas outras reformas que hoje atacam os trabalhadores. Permissão de trabalhadora grávida trabalhar em ambiente insalubre, né? Porque agora vai poder, qualquer um pode trabalhar. Acordos individuais em vez de acordos coletivos. Então, o que eu acordar com o meu patrão está bem. Óbvio que para o meu patrão, porque para mim não. Acaba com os sindicatos, pois qualquer empregado poderá se tornar representante. Olha que sacanagem isso aí. Imagina dentro de uma empresa, tu tem um sindicato, mas qualquer um dentro da empresa pode te representar diante do teu patrão, do teu chefe, enfim, que nome a gente quiser dar. Essa pessoa, obviamente, não vai ir contra o patrão, porque senão ele perde o emprego. E ele não precisa nem ser sindicalizado. Que representatividade é essa? Isso acaba com todo o direito, com toda a democracia que se construiu ao longo dos anos. Restringe a atuação da Justiça do Trabalho. Permite a redução ou a retirada de direitos. Então, se tu tem direito hoje, tu tem um salário hoje, tu pode diminuir teu salário amanhã, não tem problema. Isso está tudo legal. Está tudo de acordo. Tu faz um acordo com o teu patrão vai dizer assim, eu não tenho mais dinheiro, não vou poder te pagar tanto. Mas pode me pagar menos, não tem problema. Fim da contribuição sindical, que acaba com os sindicatos. Fim da equiparação salarial, ou seja, trabalho igual, salários diferentes. Dependendo, né? Eu gosto mais do Dila, eu vou pagar mais para ele. Eu vou pagar menos para a Dani, porque é mulher e pode engravidar. Mesma função. Parcelamento de férias. As pessoas não vão ter direito a vou tirar férias tal época do ano. Não, o patrão vai parcelar de acordo com a sua vontade. A pergunta que eu faço, a quem isso vai beneficiar? É o trabalhador? A quem essa reforma beneficia? Uma reforma que foi tocada sem nenhuma discussão com a população, não era proposta de governo, não foi o que os deputados falaram quando foram fazer campanha. Isso que está sendo votado lá é contra tudo que nós queremos e nós pensamos no nosso Brasil. Não era a proposta que foi pensada pela população. Pelo contrário, esses que estão lá não representam os interesses do povo. E, para terminar, a prefeita Paula aqui vai cortar o ponto dos municipários, vai dizer, estou a favor, sei que é legítimo.
sei que é legítimo, mas corta o ponto e diz, vou cortar quem não for trabalhar. Primeiro, ela vai contra a Constituição, que sim permite a manifestação de greve, ainda por cima nesse momento político que a gente vive, de ataque dos direitos. Segundo, falta de bom senso, porque não vai ter transporte público para as pessoas trabalharem. Como vão ir trabalhar? Como vão ir ou a prefeita vai buscar em casa? Não, né? Só para exemplificar, prefeituras de várias cidades estão dando ponto facultativo, ou então não cortando ponto e para concluir, não dando cortando o ponto dos seus funcionários. Farias de Brito, no Ceará, do PCdoB, Porto Folha, no Sergipe, do PR, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, do PT, Santa Vitória do Palmar, do PMDB, Constantina, do Rio Grande do Sul, também do PT, e Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, do PSD, partido do Fabrício Tavares, que ontem veio defender aqui o corte do ponto. É um absurdo, né? Amanhã, todos na rua, 28 de abril, é dia de luta, não vamos deixar que nossos direitos sejam atacados. Obrigada.